Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje no nosso Asintecal Talks sobre inovação no mercado de calçados. Eu sou Marcelo Reicher, CEO da FCC e diretor de inovação da Asintecal. Estou aqui com o professor Jean. Bom dia, meu nome é Giancarlo, eu sou professor de inovação lucrativa na engenharia de produção da Unicinos. E para nos ajudar na nossa conversa, nós temos uma convidada muito especial, ninguém menos do que Andrea Kohlrausch, que é a presidente da Calçados BB, uma enorme referência em inovação no setor. Andrea, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda. Olá, obrigada aí a Asintecal, obrigada Marcelo, Jean aí pelo convite, né, participar desse primeiro Asintecal Talks aí que vai nascer hoje. Então, é isso uma honra mesmo. muito grande aí. Obrigado. Bom, antes de começarmos, a gente gostaria de conhecer um pouquinho melhor a Andrea. Então, Andrea, conta um pouquinho da sua trajetória. Você sempre trabalhou com calçados. Como é que foi a sua trajetória até chegar como presidente da BB? Bom, eu sempre gostei de administração, desde criança, né? Eu acho que o meu sonho era trabalhar nessa área de administração de empresas. Eu não me via na área de medicina. Até tenho uma irmã que foi para a área de medicina, né? Que é médica, que saiu assim totalmente, né? Do perfil, né? Das pessoas da nossa família, porque a maioria está em administração. Então, sempre me vi, né, na administração, me vi também, né, em empresa familiar e sempre, né, gostei mais destas áreas comerciais. Então, a minha trajetória aí dentro da BB sempre foi de muito empreendedorismo, né, dentro também, especialmente em áreas comerciais. Acabei passando também nessa trajetória dentro da empresa por outras áreas. Mas apoiei muito, né, na formatação da nossa área de comércio exterior, né? Eu passei por 10 anos, né, dentro de comércio exterior, visitando mais de 35 países, montando feiras, levando amostras, né? Então tive uma trajetória forte aí na área de internacionalização. Na época, eu acho que a gente estava numa segunda fase de internacionalização, porque a primeira exportação de BB foi em 1972, né, era private label, e no final de década de 80, 90, então eu não estava nesse início, né, nessa tomada de decisão, mas foi tomada a decisão de começar a exportar sua marca e design próprio, né, e a gente iniciou, né, esse projeto com representantes comerciais, né, trabalhava só praticamente América do Sul, nós abrimos mão dos grandes volumes. Mas aí, logo ali no final de 99 para 2000, né, eu acabei, então, tendo a oportunidade de entrar para essa área. A gente só tinha uma pessoa interna, né, voltada para a internacionalização, e a gente começou a montar, então, diretamente, né, uma área comercial, né, para visitar e para buscar mercados. Então, a gente começou a exportar realmente para vários países. Então, fiquei 10 anos aí, né? Depois a gente também na questão de outros canais, né? Na diretoria de outros canais. E depois também tive um foco muito grande, né? Num projeto aí que hoje já estamos comemorando 15 anos, que é a nossa ida para o franchising, para o varejo, né? Porque além, né, de sermos, né, indústria, nós também temos uma rede hoje de lojas de mais de 153 lojas. Então, a gente precisava também, né, um foco, né, para a governança desse novo negócio aí, né, dessa frente de negócio que a gente tinha, que nasceu ali por volta de 2008, né, então 2007 a gente ajudou a formatar, e eu entrei até mais no final de 2009 mesmo no projeto para começar a estruturar, porque o primeiro ano a gente contratou alguém mais para iniciar a expansão, né, então fiquei um bom tempo também aí, colocando foco, energia, e, né, 2019, então, recebi também o convite aí para a questão da presidência, né, um trabalho aí que já tinha iniciado antes de 2019, 7 anos antes, né, uma preparação não só minha, né, mas de outras pessoas também. Então, recebi esse convite, esse desafio aí, então já são mais de 4 anos, né, que a gente está na posição de presidente aí do Grupo BB. Muito bom, Andréa. E quando a gente analisa isso,
uma história vencedora. Mas para quem gostaria de começar hoje, essas pessoas podem ter interesse em se espelhar no caso de vocês. Falo de quem começou o movimento, quando foi isso, tu poderias dar um pouco de detalhe, porque como analisando a tua fala, você falou em 72? 74. 74, perdão? Puxa, tem uma trajetória. Quem começou? Como foi? Quando? Esse ano, inclusive, né, agora 2023, né, no nosso aniversário de 74 anos, nós tivemos aí a oportunidade, né, de dar de presente, né, e homenagear também, né, aos os grandes líderes aí da Bibi, né, até o nosso fundador que já faleceu, né, o próprio meu pai, um túnel do tempo. Então, né, agora desde abril aí nós estamos com esse túnel do tempo que passa, né, que comenta rapidamente aí um pouco da nossa história, né, em mais de 7 décadas. Então, a Bibi foi fundada em 49, né, pelo que a gente tem aí conhecimento da história do calçado aí brasileiro. Nós somos a primeira indústria no Brasil a fabricar, pensar em calçado infantil. Foi fundada pelo meu avô, 8 colaboradores, né, na época Parobé nem era cidade, né, acho que, sei lá, fazenda, terras, né, de Taquara, e daí cresceu como indústria, e na década de 80, então, houve a primeira sucessão, né, o meu pai assumiu, ficou aí praticamente 40 anos, né, e assumiu de uma forma não planejada, né, foi um momento difícil para a empresa, então a empresa quase não sobreviveu àquela grande crise que ela passou na década de 80, fala-se, né, que a empresa aí para cada R$1 que tinha 0,19 ou 22 centavos aí para pagar, né, aquela enorme dívida, né, que ela se encontrou, né, por várias questões, tanto de investimentos, né, problemas societários, uma série de situações. Então, né, houve uma sucessão mais heróica, né, naquele momento, né, com uma mudanças aí forte em estratégias, né, estratégias comerciais, tanto é que essa decisão também, né, de exportar não mais private label, né, ou grandes volumes, mas sim iniciar, né, só pela marca, desenvolvimento mais de marca, a questão mesmo de uma mudança cultural, né, porque vinha também a indústria de uma indústria muito, eu mando e você obedece, né, era muito assim a gestão de pessoas, né, na década de 80 e sindicatos, né, eu não vivenciei, eu já né, já estava nesse mundo, mas eu não vivenciei, né, esse mundo empresarial aí, mas foi, né, pelo que o pessoal fala na história, foi bem desafiador. E inflações, né, uma certa tabela de preço todos os dias, né, que o pessoal vivenciava, né. Então, e aí, né, meu pai ficou por 40 anos, né, muita coisa eu acho que dessa cultura do comprometimento, né, os valores, né, essa mudança, né, de cultural também que a gente começou a trabalhar a partir daí. Hoje a gente tem fortalecido muito, né, a essência a gente tem fortalecido na empresa. Há 15 anos, então, eu acho que como marco, né, também, depois dessa mudança de estratégia aí que aconteceu ali por final de 80 para 90, há 15 anos a gente também tomou uma decisão corajosa de não ficar só no mundo da indústria, mas ir também para varejo, né? Então, criando uma rede de varejos com investidores através do mundo do franchising, que também é super desafiador, né? Porque a gente também tem que né, ajudar a dar resultado para, né, investidores. Então, hoje já são 15 anos, e quando a gente olha os últimos 15 anos, que esse ano também é um ano que a gente está comemorando 15 anos de varejo Bibi, a gente olha, nossa, nós já mudamos 4 modelos arquitetônicos nesses 15 anos. Quando a gente lançou a primeira loja em 2008, a gente pensou no modelo de negócio loja física, né? Hoje a gente não tem como não ser omni, né? Não tem como, né, a gente ligar todos os pontos de contato do cliente, todos os canais têm que estar integrados, né? Porque o cliente tem que estar no centro. Então, mudou a forma de ferramenta, mudou, né, a forma
do modelo de negócio, então, em 15 anos, né? Em 15 anos. E aí isso nos dá, né, uma certeza. A gente não pode se apaixonar pelos nossos produtos, mas sim pelos nossos clientes, porque eles que vão nos provocar realmente, né, a mudarmos, a inovarmos, a evoluirmos, né? Porque se a gente ficasse apaixonado pelo primeiro modelo de negócio lá, né, que teria que ser loja física, a gente certamente talvez não estaria muito aqui. Mas, né, tem uma história de muita evolução, né, muita paixão, muito amor, né, pelas crianças, né, que é o nosso consumidor final, né, e também pelo nosso negócio aí, né, por todos os líderes, né, que eu, né, que passaram, né, nessa cadeira, né, bem como todo o time aí que trabalha na BB. Muita dessa história que a Andrea está comentando está muito bem registrada num livro fantástico que o pai da Andrea escreveu, e eu fortemente recomendo a todo mundo aí. É uma fascinante leitura contando muito da história da BB. Mas, André, a gente acompanha muitos dos lançamentos da BB, tem muita coisa super inovadora, pioneira. Como é que a inovação tem alimentado o crescimento da empresa nesses últimos anos? Bom, a inovação, né, como eu falei, eu acho que a gente sempre inovou. A década de 90 foi uma década da qualidade, né? A era da qualidade que se falava, especialmente nas indústrias e tudo mais. E ali entrou muitas ferramentas, né? Aquelas melhorias contínuas, os GMCs, os grupos de melhorias contínuas. Isso, né? Dali fomentou muita inovação, né? A gente tinha muita também na indústria, né? Muita inovação operacional, busca de eficiência, melhorias, né? Através de inovação. Isso segue até hoje, né? E é uma forma de inovar. Mas em 2016 a gente fez uma consultoria, né, com o pessoal da InnoScience, né, e a gente trouxe o pessoal para dentro da empresa. Eles passaram um ano, né, nos sensibilizando, e a gente fez uma formatação para estruturar melhor, né, a governança dessa inovação, porque a gente, ainda mais no mercado de moda, o ciclo de vida é muito curto. Então, a gente nem tem tempo de formalizar, de botar muito em processo, porque já tem que partir para, né, coleção nova, né, e essa coisa de processar, não, de botar em processo, de fazer manual, não pode, não dá certo, né, no calçado. Mas aí a partir daí a gente começou pelo menos a registrar, né, a também registrar as ideias que estavam chegando, né, a colocar num filtro, né, então a fazer uma governança melhor dessa questão, porque se inovava, né, mas como é que a gente vai reconhecer, como é que a gente vai entender quantas, né, ideias realmente estão vindo, né? E aí a gente criou o Ninho de Inovação, programa Ninho de Inovação. Hoje esse ninho, a gente tem fortalecido muito esse ninho, inclusive na minha gestão, antes a gente tinha um desafio de inovação para varejo, desafio de inovação para indústria, e a gente unificou, né, em 6 temáticas aí, os mesmos desafios, né, que é desafios, quer dizer, temática de pessoas, né, temática de experiência da marca, de produtos, né, então o pessoal pode mandar, são 6 temáticas, o pessoal pode mandar ideias ou desenvolver projetos, ou desenvolver melhorias, né, em cima dessas temáticas. Então são cadastrados, o pessoal até está empoderado para realmente inovar, às vezes até mesmo com o líder da sua área, né, viu que a ideia é boa, não precisa passar por um filtro, né, pelo comitê para aprovar, né, tem coisas mais estratégicas que sim, né, ou às vezes vem de uma consultora de loja, vem ideias também, porque hoje esse portal também ele está integrado com os fornecedores, então a gente coloca tanto desafios também para os fornecedores, que também vem ideias, ou os fornecedores podem estar também mandando, né, ideias, ou ideias de projetos através desse portal, os colaboradores internos também. E aí hoje a gente tem estruturado isso, os resultados, assim, né? Eu acho que no passado, né, 2016, quando a gente começou a trabalhar com o Ninho, vinha muito mais ideias. Eu acho que a gente está conseguindo uma maturidade maior, né, ao longo do tempo das ideias.
E aí, porque vinha muitas vezes até ideias que é ouvidoria, né? A sugestão, até coisas que não tinha nada com o negócio, porque tem lá os critérios, né? Tem que estar alinhado ao negócio, né? E às vezes, quero aqui a melhoria do banheiro, né? Reclamação disfarçada de ideia, né? Às vezes também aparecia isso. Então, acho que está tendo uma maturidade melhor na ideia, mas assim, o que eu fico muito contente, muito satisfeita é que a gente está conseguindo muito execução, implementação, né, de ideias, de projeto, mas também porque a gente está filtrando, né? A gente também está tendo uma metodologia anualmente, a gente tem se reunido com os líderes antes do desafio estratégico e desenvolve ali dores, né, e tudo mais, e normalmente sai 35, 40, 50 ideias de projeto para serem tocados num ano. Aí depois a gente faz o filtro, né, na diretoria também, vai ser 10, vai ser 12, né, que a gente vai dar foco para estudar nesse ano. E ano passado, né, a gente trabalhando dessa maneira, posso dizer que foram 56 projetos implementados dentro da empresa. Foi um ano bem legal, assim, né? De projetos implementados. Bastante coisa, assim, algumas coisas complexas que o pessoal conseguiu estudar, né? Bem como também coisas simples, né? Rápidas. Algumas coisas que a gente contou com consultoria, né? Mas realmente houve um empenho bem legal, né, no ano passado, aí no ano de 2022, a empresa cresceu 31%, o Grupo BB, né, na rede de lojas, né, que é um outro business aí que a gente tem, a rede cresceu 28% o ano passado, né, e, né, tivemos aí muitos projetos aí implementados, né, dentro do nosso ninho, muita coisa reconhecida, né, então um orgulho bastante grande aí do que o nosso time fez. Pensando sobre o que você tem nos dito, eu me coloco na tua posição porque você chegou e disse, olha, nós mudamos 4 vezes a arquitetura de negócios. Com sucesso. Isso é admirável. Mas, para quem está na presidência, é sempre um friozinho na barriga, eu imagino. Muitos tentaram, uma mudança não conseguiram. Vocês venceram 4. Como você analisa os desafios envolvidos nisso daí? Como você vê, o que você recomenda para quem deseja fazer uma mudança tão profunda? Coragem. A gente precisa ter coragem, né? E abertura ao novo, sabendo que a gente vai ter erros, né? Vai ter falhas. Acho que muito importante também é ter a humildade que a gente não sabe tudo, né? Nós não sabemos tudo. Então, a gente vai precisar de muita colaboração, né, para buscar as soluções. Eu acho que esses últimos 4 anos aí, tenho certeza aí que também meu pai viveu muita coisa, né, uma década de 80 aí com alta inflação, né, também eu acho que foi um cenário desafiador, aquela grande crise que viveram lá atrás. Mas a gente também, né, nesses 4 anos, nós vivenciamos uma pandemia mundial, né, que foi também super desafiadora, tanto para as pessoas físicas, né, como também para o mundo dos negócios, tanto para aqueles que tiveram, né, as portas abertas para trabalhar, bem como o nosso setor aí que teve que, né, se reinventar, né, alavancar mais o digital naqueles períodos. Então, eu acho que, né, sempre está aberto ao novo, né, e com coragem, com vontade aí para a gente poder, né, tá se atualizando, né, tá inovando. E, Andréa, lá na FCC a gente sempre tem muito cuidado para não elitizar a inovação. A gente tem muito receio de criar um grupo de inovação e todas as outras pessoas pensam que inovação é responsabilidade daquele grupo, não tem nada a ver comigo. Então a gente tenta criar um ambiente em que a gente faz todas as pessoas se sentirem responsáveis. Então dá para ver que vocês fazem algo muito parecido na BB, porque senão não teriam mais de 50 novas ideias e projetos implementados no ano passado. Conta pra gente um pouquinho como é que são as estratégias que vocês utilizam para potencializar e incentivar a criatividade e a inovação em todas as pessoas dentro da empresa. Uhum.
Eu acho que parte, né, de um penso, né, eu vejo assim, tem bastante empresa indo para esse caminho que a gente trabalha também, acho que a FCC, né, também trabalha nesse caminho, mas eu vejo que tem empresas que têm um penso, né, de criar a área de inovação ou de ter lá um núcleo de inovação lá num outro lugar, né, fora da empresa. E na minha visão, a inovação tem que ser um valor, né? E tem que estar na cultura de toda a empresa, né? Independente de qual setor, né? Não é só a área de desenvolvimento de produto que tem que inovar, né? A área de contabilidade também precisa inovar, né? Né, a gente tem visto aí transformações de posições, né, de áreas, de posições que nem existiam, de posições novas que estão existindo. Então, e muitas vezes a gente tem que olhar não só uma área específica, mas como ela se conecta com outras também, né? Porque é aí que a gente também consegue inovação. Então, eu acho que a gente olha muito como um valor, né? E a necessidade de ter uma cultura realmente de inovação. E aí, né, uma vez que para nós a inovação é valor, né? Está lá, né, nos valores de BB também. Então, a gente trabalha também, eu acho que toda a questão, são projetos de endomarketing ao longo dos anos que também a gente desenvolve, eu acho que toda a nossa cultura forte, né? Praticando a questão de transparência também. A gente pratica há muitos anos um rito que se chama Bom Dia Empresa, né? Agora com a questão de pandemia e pós agora, nós também, né, reestruturamos a área administrativa e nós colocamos fisicamente nessa arena BB, onde na administração o pessoal se reúne, quem está fora, né, fisicamente, né, pode se conectar a esse Bom Dia, que leva em torno de 5 minutos todo dia, e mesmo que a pessoa não está numa área, né, ela pode saber o que está acontecendo, né, na área de suprimento, porque uma vez por mês, né, vai ter alguém que vai atualizar, né, os demais em relação ao que está acontecendo na empresa. Então, né, o pessoal pode, olha, quando chegar, né, algum problema que daqui a pouco está relacionado a outra área, a pessoa vai ter uma empatia melhor, né, vai estar mais apto para colaboração, porque de certa forma ele chegou a escutar alguma coisa, né? Então, acho que a comunicação aberta, né, é fundamental, né, dentro desse processo, né, da gente permitir, né, não estar com tanta informação fechada, até mesmo para fornecedor, né? A gente muitas vezes a gente está lá com um baita de um problema dentro da produção e o fornecedor está lá sendo atendido numa sala e na verdade muitas vezes ele pode nos ajudar numa solução se ele olhar o processo como um todo, né? E ter toda essa visão. Então eu acho que essa abertura, né, de comunicação, né, e de transparência aí também é fundamental aí também para a gente poder inovar e ter uma cultura de inovação que esteja em todas as empresas, empoderando aí todos, né, para darem ideias e desenvolvimento de projeto e execução. E também falaria dentro dessa cultura também super importante que eu digo assim, eu já herdei uma empresa horizontalizada, né? Isso também eu acho que é fundamental, a horizontalização do negócio. Então, desde a década de 90, quando houve toda aquela, né, toda a situação que eu comentei, essa mudança cultural, a empresa na área administrativa tirou todas as paredes, né? Tirou salas de reunião já na década de 90. Então, né, já mostrou naquele tempo, né, que, olha, ok, eu ocupo a posição aqui, eu ocupo ali, mas a gente vai ter diálogo, né? A gente, né, pode ser acessado aí para conversar. E eu acho que isso é fundamental. Agora mesmo, né, nessa mudança de layout, como eu estou sempre em reunião, eu estou circulando, eu estou girando, o pessoal, André, vamos fazer uma sala para ti, né, em tal lugar. Eu disse, olha, não, eu estou sempre em algum lugar, né, tem um laptop aqui, pode me deixar sem sala. Né? Então eu vou estar sentando em ilhas, né? Então de vez em quando, porque eu fico muito pouco, né, nas ilhas,
Mas fiz até para dar uma dinâmica, né? Que daqui a pouco, como se fala, embora o pessoal, quando tá presencial, tá lá, ilha tal, da área tal, da tal. Mas até para poder já mostrar o ritmo que daqui a pouco tem lá ilhas que pode ter um time multidisciplinar trabalhando naquele dia, né? Então, a gente mesmo tem que ser o exemplo, né? Praticar esse exemplo se a gente quer que, né, haja uma dinâmica diferente. Mas eu acho que também essa questão da horizontalização, mesmo que tenha, né, cargos, né? Mas essa horizontalização no dia a dia, né, para tomada de decisão, para trazer agilidade, né, para solução de problemas, né, para implementação das coisas, né, eu acho que é fundamental. Muito bacana saber que você tem uma capilaridade tão grande na tua organização. Muito interessante saber que a Bibi tem uma horizontalização e não é de hoje. Quando você tem uma horizontalização, você tem uma emergência maior de ideias, de oportunidades de inovação. Mas cada inovação tem um risco. Como você vê a gestão desses riscos de pequeno porte, médio porte, grande porte, que surgem com a horizontalização? Eu acho que, né, dentro do que a gente tem conseguido é também dar um foco, né? Porque vem ideias de tudo que é tipo, né? E a gente sabe que a gente não vai ter todos os recursos, né? Todas as pessoas também com tempo para implementar, né, tudo aquilo. E aí tem coisas que, né, não vai ser essencial, né, vai ser lá acidental para nós, né, naquele momento. Então existe o comitê de inovação, né, tem um líder, né, de cada temática aí. E né, esses projetos maiores que são lançados, muitas vezes passa, né, pelo filtro, né, o pessoal vai estudar, às vezes é um gerente de uma área, é o líder, alguma coisa para ver se realmente vale a pena desenvolver aquilo. Mas estrategicamente no ano a gente já entra, né, com depois daquele trabalho que eu comentei, né, com as lideranças onde o pessoal traz os principais projetos que acredita, a gente também já traz, né, em torno de 10 a 12, né, olha, esses 10 a 12 aí vai ter recurso, né, ou podem estudar, vamos trabalhar em cima disso, né, para ter, e a gente também, dentro dessa gestão, dessa governança, a gente fica acompanhando, né, eu mesmo até acompanho junto, né, junto com os líderes das temáticas aí, como é que está a entrega dos projetos mais estratégicos. Então, trimestralmente, né, a gente tira 1 dia, 2 dias aí para rapidamente o pessoal também dar um reporte em relação a como é que está toda essa entrega, essa implementação, né? O estudo, às vezes são estudos que a gente vai estar desenvolvendo, mas né, fora isso, né, outros projetos aí o pessoal vai tocando, né, diretamente nas áreas. Esse acompanhamento é sempre fundamental, né? E é normalmente na execução que as petecas caem. André, conta um pouquinho pra gente como vocês enxergam os benefícios do trabalho em equipe, da colaboração dentro e fora da empresa para incentivar a inovação cada vez mais. Ele é essencial, Marcelo, com certeza, né? Se a gente se fechar, né, não vai ter inovação, né? Eu acho que a abertura, né, a abertura aí, tanto para fornecedores, né, para a gente conhecer, para o pessoal também fazer benchmarking. A gente também recebe muita gente que faz benchmarking lá na empresa, então essa troca eu acho que é fundamental para oxigenação e também para a solução, né, de problemas, porque eu acho que a grande parte, né, de inovações ou de melhorias, né, porque a gente acredita muito, né, a grande parte de inovações que a gente acaba tendo e reconhecendo no Ninho vem de melhorias e eficiência, né. Algumas coisas em relação à sustentação e são raros, né, os de disruptura mesmo, né, o disruptura não é tão fácil, é complicado a gente conseguir as disrupturas no mercado, mas a gente também
tem que estar, né, são esses 3 tipos de inovação que a gente tem que olhar, o da eficiência, da melhoria, né, e na parte produtiva tem números, né, todo dia aí, agora na coleção tal, tem que melhorar o modelo tal, né, então o pessoal trabalha, né, muito dentro disso, sustentação, né, e daí tem que sempre estar trabalhando, né, também no estratégico aí para ver se tem algum outro no radar, alguma coisa nova, né, que possa daqui a pouco trazer uma disruptura, que é a ambidestria hoje no mundo dos negócios que a gente fala, né, que teoricamente aí a gente teria que eu só escrevo com a mão direita, mas o certo no mundo dos negócios hoje, né, a gente tem que escrever com a mão direita, com a mão esquerda, né, então se virar aí com as 2 mãos, é mais ou menos isso que a gente está falando, né, de inovação pelos desafios que a gente tem pela frente. E um desafio que está emergente hoje no mundo é a sustentabilidade. Inovar para a sustentabilidade. Como está essa questão na BB? A sustentabilidade poderia dizer também que é um valor nosso, né? A gente não tem uma agenda urgente de sustentabilidade, porque, né, o que a gente faz hoje, né, tem coisas aí, ações que a gente já faz há muitos anos, antes mesmo de estarem falando de sustentabilidade. Então, né, tanto é que a gente, né, abraçou esse projeto que a Sindecal, junto com a Bicalçados, tem aí, que é o programa Origem Sustentável, né, agora o pessoal também aí tá buscando engajar, né, toda a cadeia para a gente ver se a gente consegue uma cadeia sustentável no mundo. Então a BB abraçou esse projeto lá desde o início, tanto é que fomos, acho que uma das primeiras empresas certificadas, né. Esse ano nós vamos passar por uma recertificação, né, do Origem Sustentável no diamante, né, vai ser o 3º diamante que a gente vai receber. Então ele, né, tem várias questões aí, até a gente revisitou o nosso, em 2021, o nosso propósito, depois de passar por uma pandemia. Nosso propósito hoje é fazer o bem, né, para gerar boas lembranças, e esse propósito veio muito, né, de um trabalho interno que a gente fez. A gente antes estava trabalhando o nosso propósito igual à missão, que olhava só para um público, né, para o consumidor, mas quando a gente fez esse workshop interno com algumas pessoas, a gente entendeu que o nosso propósito, a essência de BB tinha que ser, né, o que vinha no relacionamento com todos os nossos públicos, né, tanto com nossos colaboradores, com o nosso consumidor, com os nossos fornecedores, com a comunidade, com o governo, com o lojista, com o franqueado, com importadores. E a gente identificou que todo mundo entendia que BB buscava relações de ganha-ganha, né, relações de equilíbrio, né, com todos, né, que tinha muitas histórias assim positivas, né, com diversos stakeholders aí, todo mundo né, nesse trabalho que a gente fez trazia tudo isso, e aí a gente começou a vir as frases aí, né, dessas 30 pessoas que estavam trabalhando, né, junto nesse projeto, e surgiu, não, BB faz o bem, né, para gerar boas lembranças, e a gente evoluiu, então, o nosso propósito para essa essência, né, de BB, que a gente quer fazer o bem, inclusive fazendo o bem para as crianças, né, a gente sabe que elas vão fazer um bem para o mundo também. Esse é um excelente propósito, ele é curto, breve, mas ao mesmo tempo de estudo. Sim. Além do tema da sustentabilidade, a gente tem visto mudanças, especialmente mudanças tecnológicas, acontecendo cada vez mais rápido e uma aceleração muito grande. E que dicas, André, você tem para empresas para que elas possam se adequar e se adaptar a cada vez se tornar empresas mais ágeis e mais adaptadas a esse mundo de mudanças constantes aí? Que dicas você tem aí para o resto do pessoal? Eu acho que horizontalização, né, é uma questão, principalmente, né, não burocratizar tanta empresa, né, tentar a horizontalização principalmente na tomada de decisão, né, se a gente conseguir fazer com que as pessoas, né, consigam trabalhar mais junto, né, porque eu acredito que o conhecimento hoje ele está
acessível, né? No passado aí, o cara que tinha várias universidades, diplomas, isso e aquilo, de repente ele tinha algum poder, né? Algum conhecimento diferenciado. Só que hoje, qualquer um, né, que queira pode ter o conhecimento, mas o desafio vai ser a implementação, vai ser garantir a execução, e para isso a gente vai precisar de diálogo, de colaboração, né, de discussão, de integração, e, né, essas competências aí a gente vai precisar muito. Então, ambientes aí que a gente possa tornar, né, acho que ambientes onde a gente possa tornar essa tomada de decisão, essa abertura, essa transparência, né, fazem a diferença para que a empresa possa inovar. Bom, Andréia, de minha parte eu gostaria muito de dizer, de te parabenizar por essa visão, de agradecer a tua contribuição, porque são pessoas como você que vão inspirar a mudança num ecossistema. São pessoas que têm uma visão do todo, que têm experiência, que estão olhando para daqui a 5 anos como vai ser o nosso ecossistema. O conjunto de práticas, de ações, de decisões e principalmente da forma como vocês as abordaram é inspiradora para todos os filiados da Sintecal e todas as pessoas que atuam na cadeia. De minha parte, eu só tenho a agradecer por esse grande testemunho que você deu, que é inspirador e que com certeza depois eu vou pedir uns cortes aqui para usar nas minhas aulas, porque a juventude precisa conhecer como pensam os nossos líderes, se inspirar neles e a partir daí construir um futuro melhor para todos nós. Muito obrigado. Obrigada, Jean. Esse é um tema que facilmente daria para a gente passar o dia inteiro aqui conversando e seria fascinante, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso tempo. Então, Andréa, alguma consideração final, alguma última dica aí que você tem a dar? Acho que a dica principal é: temos que nos apaixonar mais pelos nossos clientes, né, que pelos nossos produtos, né, porque se a gente ficar amarrado nos nossos produtos ou nos nossos modelos de negócio, né, a gente sabe que os próximos anos vão ser muito emocionantes, muito transformadores, assim como foram, né, os últimos aí também. Então a gente não vai esperar, né, momentos de calmaria, né, vai ter muita transformação e a gente precisa ter muita abertura, né, e tá muito atento aí para ter essa paixão aí pelos nossos clientes, porque certamente se a gente colocar eles no nosso centro, nós vamos conseguir aí inovar e perpetuar as nossas empresas, assim como a gente quer aí na BB, né, chegar agora 2030, que vamos fazer 80 anos, e se Deus quiser, né, depois o centenário. E depois mais 80 e mais outro centenário. Ainda, né, isso aí. André, foi uma conversa fascinante. Jean, muito obrigado mesmo. Obrigado a você. Foi fantástico, riquíssimo de conteúdo, teve muito valor e fico muito agradecido aí pela participação aí de vocês. E então encerramos aqui o nosso primeiro Sintecal Talks com o tema de inovação no mercado de calçados. Um abraço a todos.